Bom, eu acho que agora tá tudo certo. Então vamos lá. Essa é a questão 2.7 do livro da Linda, né? Do livro da Linda. E o nome do PDF é bem sugestivo, porque não é uma questão qualquer, né? É uma questão complicada. O que ela pede é para que você calcule a eficiência dessa máquina térmica aqui, né? A máquina térmica que está sendo mostrada nessa figura, a figura é essa, ok? Só que o problema é o seguinte, é que essa máquina térmica, ela usa um elástico, pô, um elástico, tá ligado? Que a equação do estado é justamente isso aqui, velho. Aí ele vai dizer algumas coisas, né? Isso aqui é uma constante, o J é a tensão que você está fazendo ali no elástico, L é o comprimento por unidade de massa, T é a temperatura em Kelvin e por aí vai, né? Por aí vai. Aí, pô, pra você fazer essa questão, é complicado, velho, é complicado, pô. Tipo assim, de verdade, o cara só se lasca, pô. Tá ligado? Tipo assim, você vai com gás ideal, você faz tranquilinho, né? Tranquilinho assim, a primeira vez que você vê é complicado com um gás ideal, para você calcular a eficiência, né? Aqui que ele quer também a eficiência. Mas aí você muda a substância, você já tá perdido, pô. Você já tá perdido. Não é não? Aí você tá aqui, beleza, você está usando um elástico. Você quer calcular a eficiência. A eficiência é o trabalho total sobre o calor absorvido. Essa é a equação de estado do negócio. A parada é assim, né? Você já aplica a primeira lei. Quando você aplica a primeira lei, veja que aqui eu já estou considerando o processo reversível, né? Porque eu estou usando o TDS, né? Então, processos reversíveis. Sei nem se está certo, mas já mandei, né? Mas já mandei assim. Porque o que eu estou fazendo aqui logo de primeira? Eu estou querendo mostrar que a variação da energia interna só depende da temperatura. Por quê? Porque isso vai me ajudar lá na frente, tá ligado? Isso acaba me ajudando quando eu for fazer a análise desse primeiro processo. Aí beleza, aqui a gente vai avançando, eu escrevo isso aqui, beleza. E o trabalho para um coisinha elástico, né? Para essa coisa elástica aí, é justamente a tensão vezes a variação do comprimento. Esse é o trabalho dele, é positivo, tá? É, é negativo no caso, e quando a gente pega aqui com esse positivo aqui, fica positivo, com esse negativo aqui fica positivo, né? Aí eu considero a entropia como sendo uma função da temperatura e do comprimento. Diferencio ela, fica essa coisa aqui, e o que nós queremos descobrir é justamente isso e isso. Já da definição de calor específico, eu já consigo determinar quem é esse primeiro termo aqui, ó, da nossa diferenciação da entropia, né? Eu aplico aqui a definição e eu já consigo achar o nosso primeiro termo, então vou pegar isso e jogar aqui, tá? Para achar esse segundo termo, eu uso a função livre de Helmholtz. Função livre de Helmholtz. Agora veja que aqui eu não estou considerando volume, nem estou considerando que o meu sistema ele possa trocar matéria, né? Então eu só uso T e L, beleza? E quando eu diferencio, né, essa é a expressão, né, da diferencial, menos SDT mais JDL. Correto? Esse aqui é o trabalho, né, no caso. Aí usando a relação de Maxwell, né, eu derivo esse cara, né, menos S, com relação a esse cara, e vou derivar esse cara com relação a esse cara, né? Aqui aconteceu isso aqui. Pronto. E veja que essa é justamente a expressão que nós queremos, né? A expressão justamente que nós queremos. E eu consigo descobrir justamente com essa igualdade, usando as relações de Maxwell, né? Ambos os lados são iguais. E usando também a equação de estado. Eu derivo o J, obtenho essa expressão, substituo essa expressão aqui e vou ficar com essa equação 4. Quando eu fico com essa equação 4, jogo lá na diferencial da entropia, com algumas manipulações aí, né? Você consegue obter essa expressão, né? Aqui, novamente, eu vou pegar essa expressão da entropia e jogar lá na primeira lei. Quando eu jogo na primeira lei, eu obtenho esse cara. Uso de novo, né? Eu acabei usando novamente aqui, né? Acabei usando novamente a equação de estado e eu obtenho justamente o que eu estava procurando, que a variação da energia interna ela só depende da temperatura, né? Já que C aqui é uma constante também, mas de qualquer forma a diferencial vai me dar
as variáveis, né, do problema. Então é só o T mesmo, só o T. Beleza? Outra coisa que eu faço para resolver essa questão é achar a temperatura em cada um daqueles pontos. Isso é fácil, pô. Você usa também a equação de estado, né? Vai pegar o J no ponto A, o L no ponto A, e aí você substitui e você consegue achar. Eu chamo aqui essa temperatura lá no ponto A de T0, tá? Tem inicial, né? E eu vou chamar, e veja que também, ó, no ponto C a temperatura é igual, né? Ela vai diferir aqui, ó, no ponto B a temperatura é igual à do ponto A. E ela difere apenas no ponto C, tá? Ela é metade da temperatura que nós achamos lá no ponto B e no ponto A, correto? Isso aqui me dá um bom indicativo, não quer dizer, se você olha que a pressão é igual, você já poderia dizer que não varia durante esse processo. Não necessariamente, né? Não necessariamente, você não pode dizer isso, mesmo que ela seja igual nos dois pontos, você não pode dizer que a pressão a temperatura é constante nesse processo. A gente precisa fazer uma coisa para mostrar ali que ela é constante. E será, né? E será, a gente vai mostrar aqui logo agora. Agora com essas temperaturas e provando que a energia interna só depende da temperatura, a gente consegue em cada um dos processos e verificar o que nós queremos, né? Que é obter o calor, no caso, que é para substituir lá na forma da eficiência. No processo de A para B, eu consigo isolar, no processo de A para B, o que eu vou fazer é isolar a temperatura. Eu estou querendo mostrar que a temperatura é constante. Eu isolo a temperatura na equação de estado, né? Fico com essa expressão. E aí eu escrevo uma equação para essa reta aqui, cara. Para essa reta, já está com a seta aqui, tá ligado? A equação da reta, y é igual a m vezes x, né? Onde m é o coeficiente angular. Coeficiente angular é justamente a divisão desse cara, né? Do tamanho desse cara, que é j, 0, sobre L, 0, né? Beleza? Então, quando eu jogar aqui, ó, na equação da reta, que é o que eu quero achar, né? Eu fico com essa expressão. Substituo na temperatura e observo que a temperatura realmente é constante para aquele processo, correto? Se a temperatura é constante, como a minha energia interna só depende da temperatura, então se não há variação de temperatura, não há variação da energia interna. Nesse processo a variação da energia interna é nulo, é zero. Aí da primeira lei eu consigo achar que dQ é igual a menos JDL, né? Porque seria igual ao trabalho, menos J dl. Aí eu integro ambos os lados desse cara, vou ficar com a transferência de calor do processo de A para B, né? Vai me dar isso aqui, eu substituo e consigo achar essa nossa expressão. Veja que essa expressão é positiva, e se essa expressão é positiva, o meu sistema está absorvendo calor. Então esse calor aqui vai contar quando a gente for calcular lá a eficiência, né? Já no processo de B para C, eu vejo, né, que a temperatura em B é diferente da temperatura em C, então aqui já me dá um indicativo conclusivo de que a temperatura não é constante durante esse processo. Mas uma coisa é constante, né? O J é constante nesse processo, a tensão que eu faço na corda é constante. Novamente eu escrevo a temperatura em função desse L, né, que ele varia nesse processo, e aí eu diferencio. Quando eu diferencio essa expressão aqui, eu obtenho essa e consigo a diferencial da temperatura, né? Consigo a diferencial da temperatura, muito importante para esse caso, já que a gente não tem uma temperatura constante, não dá para dizer que dQ é igual a dW, né? Aí da primeira, na verdade, né, considerando processos reversíveis, já considerei lá em cima, ele não diz nada que o elástico é puxado muito bruscamente ou comprimido muito bruscamente, né? Então posso considerar o processo reversível. TdS, né? Substituo o ds que eu tinha achado lá em cima, eu vou ficar com essa expressão aqui para dq. No lugar do T eu vou colocar essa expressão aqui, correto? No lugar do dl
no lugar do DL, ó, mantém ali o DL, né? Mantém ali o DL. Uso também eu uso também como é o nome? Eu vou usar essa expressão aqui, ó, vou jogar no lugar do T essa expressão aqui, que é a equação de estado, né? Que é a equação de estado. E aí eu observo essa nossa expressão para o dq. Agora eu posso integrar, veja que está em função de dl, né? dl, e eu conheço a variação do volume ali, vai de L0 a 2L, integro, chego nessa expressão. Mas veja que essa expressão tem negativa aqui, ó. Tem negativa aqui, ó. Aí, meu irmão, esse trabalho é menor que zero. Se ele é menor que zero, então meu sistema está cedendo calor para o ambiente, né? O ambiente aí está ficando mais quente, né? O ambiente está ficando mais quente. Então esse calor aqui não faz parte. Eu não vou colocar ele lá na expressão da eficiência, né? Já no processo de C para A, aqui fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente sabe que dq é igual a c dt, a gente provou isso, né? A gente provou já isso aqui. Na verdade a gente não provou bem isso, me desculpa, né? A gente provou que du era igual a isso aqui. Mas o que acontece é que no processo de C até A, não muda o DL, né? Não muda a variação, o comprimento. O meu comprimento permanece constante aqui de C até A. Ó. O comprimento é constante. Então, se o meu comprimento é constante, o DL é zero, né? O DL é zero. E usando essa expressão aqui que a gente tem, ó, se DL é zero, eu fico só com essa parte, né? dq é igual a CDT. E aí fica fácil. Eu conheço a temperatura nos dois extremos, integro ela aqui e obtenho essa expressão. Esse calor é maior que zero. Se ele é maior que zero, meu sistema absorve esse calor e ele conta. Então eu vou lá, né? O total de calor absorvido é do processo, é o calor do processo AB mais o calor do processo CA. Somo tudo, chego nessa expressão. Como eu quero a eficiência, eu preciso do trabalho total e fica fácil, cara. Como eu tenho um triângulo, a área do triângulo é base, né? Vezes a altura. Aqui era para ser um B, viu? Era para ser um B. Ficou meio mais ou menos. Base vezes a altura dividido por 2. Esse cara é J0 e esse cara é L0. Pronto, tá dado, tá ligado, né? Aí divide esse por esse, né? Divide esse por esse e a gente obtém a eficiência. Véi, assim, eu achei complicado essa questão, tá ligado? Eu tô explicando aqui mais só pra tentar aprender mesmo, de verdade, pra ver que quando a gente explica pra alguma coisa, o cara aprende um pouco mais, né? Mas dizer que eu fiz sozinho, se não fosse a ajuda aí com as inteligências artificiais, né? Eu não conseguiria não fazer isso aqui, tá? Tá ligado? E abrir muito as contas, porque quem é leigo, né? Quem tem falta de inteligência como eu, precisa abrir todas as contas para entender cada um dos processos. E por aí vai, né? É isso, valeu e fiquem com Deus aí, até a próxima.